A Gênese, capítulo 15. As predições, segundo o Espiritismo. O trecho de As Predições segundo o Espiritismo explora como a doutrina espírita interpreta e explica a capacidade de prever o futuro. Um fenômeno que, ao contrário do que muitos possam pensar, não é tratado pelo Espiritismo como algo sobrenatural, mas sim como parte das leis naturais, sujeita às condições da alma e ao nível de evolução dos espíritos. Conceito de presciência. A presciência, ou previsão do futuro, é entendida como um fenômeno condicionado ao estado de desmaterialização dos espíritos. Em analogia, o texto compara um espírito mais elevado a uma pessoa situada no topo de uma montanha, que consegue ver mais longe e observar acontecimentos em um campo mais extenso. Esse espírito elevado vê simultaneamente o início e o fim de determinados períodos e eventos, que para os encarnados ainda estariam no futuro. Assim, para esses espíritos, o que chamamos de futuro é, na verdade, um presente simultâneo, acessível pelo nível de elevação espiritual e purificação do espírito. Limites e propósito da previsão. Embora os espíritos mais elevados possam prever eventos, eles o fazem dentro de um propósito benéfico, não para satisfazer curiosidade, mas para guiar e ajudar na jornada evolutiva. Nem todos os espíritos possuem essa habilidade, e mesmo aqueles que a possuem, a exercem com restrição e conforme a necessidade. Isso também explica o porquê das revelações não atenderem a interesses particulares, sendo geralmente espontâneas e orientadas ao bem coletivo. Influência do livre-arbítrio. O texto reforça que as previsões não violam o livre-arbítrio humano. O futuro é moldado pelas decisões e ações das pessoas, e as orientações dos espíritos elevados visam inspirar boas escolhas e evitar que o conhecimento prévio cause interferências prejudiciais. Isso permite que o homem aprenda e cresça com suas experiências e contribua ativamente para o seu próprio progresso. Aspecto espiritual do tempo e espaço. Na perspectiva espiritual, tempo e espaço diferem da nossa experiência física. Para os espíritos desencarnados, o tempo linear não existe da mesma forma. Os espíritos que habitam a Terra ou estão familiarizados com ela têm maior facilidade para perceber os eventos do nosso plano temporal, enquanto outros, sem contato com o nosso mundo, poderiam ter dificuldades para especificar datas exatas, já que não experimentam a mesma divisão temporal. Erro e ambiguidade nas previsões. A teoria também oferece uma explicação para a incerteza nas predições. O fenômeno da previsão pode ser comparado a uma fotografia mental do pensamento de espíritos envolvidos em determinados acontecimentos. Contudo, as previsões muitas vezes são incertas devido à influência de circunstâncias mutáveis e ao livre-arbítrio humano, que pode modificar os detalhes e os tempos de certos eventos. Atualidade da linguagem das previsões. Diferente das predições místicas e obscuras do passado, como as de Nostradamus, os espíritos se comunicam de forma mais clara, diretamente e sem ambiguidade, adequando-se à racionalidade do homem moderno. Assim, o Espiritismo almeja que as previsões não sejam entendidas como fatalismos, mas sim como orientações que auxiliem as pessoas a tomarem decisões conscientes e a se prepararem para eventualidades. Influência e inspiração na humanidade contemporânea. Por fim, o texto aborda como figuras contemporâneas, como escritores, filósofos e cientistas, podem também pressentir acontecimentos futuros. Estes, segundo a doutrina, estariam sob uma influência espiritual, consciente ou inconsciente, que permite a alguns vislumbrar a direção que os eventos podem tomar. Em suma, a teoria da presciência no Espiritismo não considera a predição do futuro como uma invasão ao livre-arbítrio, mas sim como uma percepção ampliada, acessível aos espíritos mais elevados e que respeita as leis naturais.